Olá, eu sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e este é o canal no qual nós compartilhamos a Palavra de Deus, o Evangelho de cada domingo, e este é o 12º domingo do Tempo Comum, dia 19 de junho de 2022, e é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 9, 18 a 24. Lucas 9, 18 a 24. E começa dizendo que certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado. Mas na realidade, o autor do Evangelho não descreve exatamente isso. É uma tentativa do autor harmonizar uma aparente incongruência que há nessa narrativa, algo que não combina. No texto original do Evangelho, nos ajuda lá no grego a observar que, primeiramente, é preciso ver que não indica nominalmente Jesus. A expressão certo dia aqui não se encontra também no texto original. Começa dizendo que se encontrava sozinho rezando, não num lugar solitário sozinho, não. Porque então as traduções narram assim, contam assim, se encontrava num lugar retirado. Porque depois o evangelista vai escrever assim, os discípulos estavam com ele. Como é que pode estar sozinho se os discípulos estavam com ele, como vem logo em seguida? Então, aí está a incongruência. Portanto, não pode rezar sozinho se os discípulos estavam com ele. Mas, na realidade, o autor do evangelho quer deixar claro, quer indicar, como já fez em outras ocasiões, outras vezes, que esses discípulos, eles estão acompanhando Jesus, mas não seguem Jesus de fato. Esta é a intenção de dizer que nem sempre esses discípulos que estão apenas acompanhando Jesus ainda não seguem Jesus verdadeiramente. Portanto, Jesus está solitário, sim, não sozinho. Os discípulos, embora estando com ele, não são solidários a Jesus, não o seguem ainda. Pois bem, Jesus então fez a eles esta pergunta: o povo ou as multidões? É o povo, de modo geral, ao qual Jesus tinha enviado os discípulos para anunciar a novidade da sua boa notícia do Evangelho do Reino de Deus. Este povo, quem diz que eu sou? É um tipo de pesquisa que Jesus está fazendo para ver se, de fato, a pregação que ele enviou os discípulos a fazerem teve um efeito, teve um bom resultado. Mas, infelizmente, o resultado é desanimador para Jesus, porque é um verdadeiro fracasso. De acordo com o que os discípulos pregaram, ninguém sabe quem é Jesus. Eles então responderam: uns dizem que é João Batista. Por que João Batista? Porque João Batista havia sido assassinado por Herodes há pouco tempo e acreditava-se que os mártires ressuscitariam mais rápido. Continuam dizendo, outros dizem que és Elias. Elias é um grande profeta do Antigo Testamento, aquele que com a espada derrotou os profetas de Baal, um profeta guerreiro, usava violência para fazer observar a lei divina e, segundo se acreditava, não havia morrido, tinha sido arrebatado numa carruagem de fogo para o céu. Continuam, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Portanto, percebam que são todos personagens que dizem respeito ao passado. Não consegue ver em Jesus o novo de Deus. Portanto, nenhum desses discípulos compreendeu de fato quem é Jesus. Não ainda assimilaram quem é Jesus. Que Jesus é o novo que Deus expressa com que Deus expressa a sua imagem. Esta confusão, então, na cabeça dos discípulos tem a sua causa aí na confusão que os próprios discípulos têm na sua cabeça, porque no fundo, eles até acompanham Jesus, mas ainda não compreenderam quem ele é. E é, sobretudo, qual é a missão e o seu destino que eles não compreenderam. Então, Jesus pergunta-lhes, mas e vós? Voltando agora para o grupo, quem dizeis que eu sou? E então, como sempre fez, Pedro responde em nome de todos, porque ele pretende ser o líder. Na verdade, pretende que o sigam. O chefe do grupo então respondeu: o Cristo de Deus. Esta parece uma boa resposta, mas não é. Não é uma boa resposta, e tanto é verdade que nós vamos ver que Jesus não apenas o repreende, mas inclusive o evangelista usa o termo ou o verbo que usa para os possuídos pelo demônio, para essa repreensão. Jesus o repreende. Mas por que essa resposta não é uma boa resposta?
O Cristo de Deus, quer dizer, o Messias de Deus, com o artigo definido, o que indica ser uma resposta esperada segundo a tradição, quer dizer, aquele Messias vingador, o Messias libertador da nação, o Messias que iria conquistar o poder e expulsar os romanos e subjugar, submeter os pagãos à lei. São as mesmas expressões, se a gente for ver, que os adversários de Jesus usam, aliás, usarão quando ele estiver na cruz, quando vão dizer assim: salve-se a si mesmo se és o Cristo de Deus, querendo indicar a dúvida sobre como é possível este homem tão poderoso acabar na cruz. É possível perceber que a resposta esteja errada pela reação de Jesus também. Que, na verdade, Jesus ordenou-lhes severamente ou literalmente os repreendeu. E é o verbo que se emprega para expulsar os demônios, a repreensão. Portanto, a resposta de Pedro não só não é exata, não só não é correta, não só não vem de Deus, como também é uma resposta demoníaca, porque persegue os sonhos do poder, da violência, das armas. Então, não devem dizer nada a ninguém. Não devem dizer, a ordem de Jesus é esta, porque a resposta não está correta. Não continuar multiplicando esta ideia, Jesus não quer isso. Então, em seguida, nós vemos que se Pedro definiu Jesus como o Cristo de Deus, Jesus agora refere-se a si mesmo como Filho do Homem. Nos Evangelhos, Jesus fala de si mesmo como o Filho de Deus. Filho de Deus é Deus na condição humana. E Filho do Homem é o homem na condição divina. E aqui Jesus apresenta-se como o homem que tem a plenitude da condição divina, e este é o objeto do ódio mortal das lideranças religiosas, da instituição religiosa da época, que pode dominar os homens, pode submetê-los, contanto que os mantenha numa condição infantil. Não querem que atinjam este estado da condição divina. Mas quando o homem alcança a plenitude da condição divina, e esta não é uma prerrogativa, não é algo só de Jesus, mas é uma possibilidade para todos os discípulos de Jesus, aí soa um alarme de perigo com a instituição religiosa que vai se sentir ameaçada com essa liberdade da condição divina. Por isso Jesus afirma, então, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado. E aqui Jesus está falando do Sinédrio, o órgão jurídico máximo de Israel. Vai ser rejeitado pelos anciãos, algo como os senadores daquela época do Sinédrio, pelos chefes dos sacerdotes, que seriam os sumos sacerdotes, e pelos escribas, os teólogos da época. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Portanto, a instituição que acreditava ser a representante de Deus, quando Deus manifesta-se a si mesmo em Jesus, não só não o reconhece, mas chega ao ponto de pedir que seja eliminado, pede a sua morte. Então, o terceiro dia em que Jesus ressuscitará, que ele anuncia, significa de modo definitivo, de modo completo. Então, Jesus, no fundo, está dizendo a esses discípulos que ainda não compreenderam como ele é, e como dissemos lá no início, acompanham Jesus, mas não seguem, dizia a todos: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Jesus já havia convidado esses seus discípulos a segui-lo, mas o que significa agora renunciar a si mesmo? Renunciar a si mesmo significa, na verdade, passar por uma negação. Os valores da sociedade, Deus, pátria e família, aos quais Jesus pede para renunciar e colocar no lugar de Deus o Pai, no lugar da pátria, o reino de Deus e no lugar da família. A comunidade, portanto, passar a viver como um renegado de acordo com os critérios da sociedade. Viver a partir de outros critérios, esses critérios que Jesus traz na sua mensagem. Depois Jesus, então, ainda vai dizer: então, tome a sua cruz e siga-me. E aqui Lucas emprega o verbo levantar para dizer tomar a cruz, é erguer, pegar do chão e levantar, e era o momento no qual aquela pessoa condenada a ser morta na cruz deveria levantar o patíbulo, que é a parte horizontal, a haste horizontal da cruz, e deveria carregá-lo sobre os ombros, depois, conduzido pelo carrasco, deveria
lá para fora da cidade, onde estava a haste vertical, sempre fincada, e ali ser crucificado com essa tortura terrível. Jesus então se refere à morte de cruz, mas ao enorme momento do máximo desprezo. É aceitar essa condição, por causa de fato do reino. Momento de extrema solidão, porque era um dever dos parentes e dos amigos insultar e bater até no condenado, debochar do condenado que estava carregando essa cruz nessa tortura terrível. É renegar, às vezes, o reconhecimento, é renegar o lugar, é renegar o prestígio, é aceitar, às vezes, até a ignomínia. Então, é por isso que Jesus disse: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie a qualquer forma de ambição e de sucesso. Se alguém quiser me seguir, aceite perder completamente, se for necessário, a reputação pelo reino, se for necessário, e aceite ser completamente só. O pedido é para tomar a cruz ou ter essa atitude de entrega todos os dias. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia, todos os dias, e me siga. Então, aceitar cotidianamente esta recusa da parte da sociedade, especialmente por parte daquela instituição religiosa que se vê ameaçada por essas pessoas que alcançam a condição divina às quais Jesus quer levar, graças ao seguimento de Jesus. E siga-me. Portanto, é a condição que Jesus coloca, e que aqui a gente pode observar que a cruz nos evangelhos, então, nunca se refere a doenças, a sofrimentos, a tristezas e a dores que se encontram na vida. Deus não manda cruzes, mas a cruz surge para ser carregada, para ser assumida na vida das pessoas como uma escolha para seguir Jesus, e para seguir Jesus precisa-se ser totalmente livre. Na verdade, então, quem se atém à sua própria reputação, à sua própria fama, ao seu próprio sucesso, ao seu próprio nome, ao seu próprio cargo, à sua própria função, ao reconhecimento, à carreira, não pode ser uma pessoa livre e não consegue seguir Jesus. Então, depois Jesus conclui: quem quiser salvar a sua própria vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. E aqui a gente precisa entender e aprofundar esse olhar sobre o que significa de fato perder. Há pessoas que aparentemente, de acordo com a sociedade, estão perdendo, mas no fundo, numa vida autêntica de sentido, estão ganhando. E o contrário também é verdade. Há pessoas que pensam que estão ganhando, estão sempre à frente, estão sempre acima, têm sempre os primeiros lugares, estão sempre à frente, têm poder sobre os outros e às vezes agem cruelmente com esse poder, se prevalecem aparentemente para a sociedade, para a comunidade, até parece que essas pessoas estão ganhando, mas no fundo, não estão ganhando nada, estão perdendo. Portanto, aqui Jesus conclui afirmando que quem vive para si mesmo destrói a própria existência, mas quem vive para os outros, quem se abre na direção do outro, realiza a sua existência plenamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já peço que possa se inscrever e compartilhar com quem você acha que pode aproveitar essa mensagem. Um grande abraço.